Gente, tem uma história de uma noiva que foi trocada pelo amigo do noivo. Amigo do noivo, tá? Foi trocada por ele e aí o noivo foi embora sem dar explicação, sem mais nem menos, só com uma carta. Ele tava achando que ele tava, sei lá, num clipe de Bruno e Marrone. Aí ele meteu o pé. E aí, agora ele voltou pra conversar com ela. E o amante também entrou em contato com ela, teve essa reviravolta. Eu vou aproveitar que eu não tinha feito o vídeo sobre esse caso na época, porque eu ainda não fazia vídeos assim. A gente vai dar uma recapitulada básica pra quem não conhece a história e pra quem já ouviu, mas não se lembra. E a gente vai ver o que ela tá contando desses novos capítulos dessa história. Então vamos lá, que eu vou tentar fazer esse vídeo sem edição nenhuma, pra gente conseguir soltar hoje ainda. Ué, tá sem som? Aqui pra mim esse vídeo tá sem som, gente. Eu sei que ela postou esse vídeo, né? Ela ainda não sabe, mas o melhor amigo, que também é padrinho de casamento, está tendo caso com o noivo e os dois vão ficar juntos. Ou seja, ela tava aí com esse probleminha um pouco chato, né, de estar sendo traída pelo cara que é padrinho. Gente, eu acho isso tanta sacanagem, sabe? Tipo, você tá traindo, você ainda marca o casamento, ainda bota seu amante pra ser alguém importante no casamento, pô. Mas enfim, não é pra comentar sobre essas histórias, então eu não vou falar muito sobre isso, tá? Aí foi. Pra mim tá baixo. Não tá indo áudio pra vocês? Calma, peraí. Então, calma. Ai, como é que eu... Isso, meu Deus. Ah, tá, já sei. Agora vai. Não estão nas redes sociais, tá? Foi. Eu não tinha habilidade nenhuma com essas coisas, então o dia que meu padrinho de casamento fugiu e me deixaram uma carta pra me contar. Parte 2. Eu vou tentar subir ele assim e editar pelo YouTube, tomara que dê certo, porque o CapCut tá demorando muito pra configurar. E aí, gente, como é que vocês estão? Parte 2. Voltei pra contar pra vocês, né? Demorei, mas voltei. Gente, então, já semana, não tem como esse vídeo ficar muito pequeno, né? Vou botar no 2x. Não, no 1,5. Novamente. Antes de começar o vídeo, gente, já quero adiantar duas coisas pra vocês. Primeira coisa, galera, vamos colocar nome aqui nesses bois, né? Vamos apelidar o nosso primeiro boi aqui, o meu ex-noivo, o Jurandir. Segundo boi, o meu padrinho, Jacu. Galera, o Jurandir e o Jacu, eles não estão nas redes sociais, tá? O Jurandir, ele não tinha habilidade nenhuma com essas coisas, então ele já não tinha rede social. E o Jacu, ele excluiu todas as redes sociais, beleza? Então, tô vendo uma galerinha aí comentando que essa pessoa aqui não cai nessa, não sejam enganados. De enganar nessa história já basta eu, então não precisam gastar o tempo de vocês procurando, vocês não vão encontrar nada. Eles excluíram, quer dizer, meu padrinho, né? Excluiu a rede social dele, então eles não têm rede social, beleza? E o segundo ponto, sobre a carta. Eu vou fazer um vídeo mostrando e lendo a carta pra vocês, ok? Podem ficar tranquilos que vai ter vídeo sobre essa carta. Eu vou mostrar e vou ler pra vocês também. Então vamos pra parte 2? Vocês estão curiosos aí, querendo saber? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu... Qual merda que eu começo contando pra vocês aqui na parte 2. Vamos lá. Deixa eu começar do começo aqui, como que eles se conheceram, né? Acho que é uma boa parte. Então, como vocês já sabem, eu e o Jacu éramos amigos há um bom tempo já. Há uns bons anos, vamos jogar assim, há uns 6 anos, né? E obviamente que ele e o Jurandir não se conheciam até então, né? Antes da gente se envolver aí como um casal. E ele e o Jurandir se conheceram através de mim, certo? E eu apresentei os dois, e um dia que o Jurandir ia ter uma competição, eu levei ele pra ele ver, né? Até então ele não tinha nenhum envolvimento com essas coisas e muitas etc. Ele sabia que eu gostava dessas coisas, né? Enfim, mas até então ele nunca tinha ido ver, de fato, essas coisas. E aí eu levei ele pra ele ver, ele já sabia que eu tava conhecendo o Jurandir, eu já tinha mostrado foto do Jurandir pra ele, já tinha contado como estava sendo, lembrando que a única falha, gente, que o Jurandir teve foi essa, né? De ter me enganado. Porque fora isso, gente, ele era um cara assim, fora da curva, não tem o que reclamar dele. É um cara trabalhador, é um cara de excelente família, é um cara que sempre me tratou bem, é um cara extremamente cavalheiro, é um cara trabalhador, é um cara esforçado, é um cara que, ele não teve muito estudo, mas é um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente sensível e cuidadoso com os animais, sabe? Quando eu falo que ele era, assim, bruto, eu não quero dizer que ele era ruim com os animais e nem nada disso, sabe? Ele é extremamente cuidadoso, ele tinha a forma dele de saber ensinar, assim, e de impor ali aquele respeito, de ensinar que os animais respeitassem ele, sabe? E não era batendo, não. Ele tinha o jeito dele de impor respeito, e era incrível. Então, assim, ele era um excelente filho, um excelente homem. Não tem do que eu vim aqui reclamar dele, assim, pra vocês. A única falha dele mesmo foi essa. E aí, ele conheceu ele nesse dia lá, dessa competição. Ele ganhou, inclusive. E aí, foi muito legal esse dia e tal, e eu chamava ele de meu filho. E aí, ele ganhou, assim, que ele desceu lá, ele veio até mim e tudo mais, me abraçou, me beijou, e eu em seguida já apresentei os dois, né? E aí, eu apresentei eles, ele cumprimentou ele, os dois, né, trocaram ali algumas palavras, conversaram, e foi tudo super, muito tranquilo, né? Ele sempre foi um cara muito educado, na dele, reservado, fechado, mas sempre muito educado. Então, assim, e a gente sempre tava ali, assim, quando a gente tava junto como casal, às vezes eu sempre chamava ele, tá ele ali junto com a gente também, talvez isso pode ter sido um grande erro, um gravíssimo erro, né?
Se você tem aí esse mau costume, né, de ser um casal e às vezes fica chamando seu amigo ou seu amigo pra ficar acompanhando vocês aí nos seus rolês, né, fica aí um alerta. E aí eu sempre chamava ele, às vezes a gente ia num shopping, não era muito um costume nosso, não. Às vezes a gente ia aí num cinema, alguma coisa assim, e eu falava, cara, a gente vai ali e tal, você é de boa, vamos com nós. Talvez, né, enfim. E aí a gente sempre ia e tal, mas eu não, hoje, né, quando eu paro assim pra poder pensar, eu não consigo ainda achar, assim, nenhum momento eu possa vir aqui falar pra vocês assim, olha, foi nesse momento aqui que eu acho que tudo começou, sabe? Tipo assim, foi nesse momento aqui que eu acho que eles começaram a se gostar. Ou foi nesse momento aqui que eu acho que eles começaram a se olhar. Porque tudo tem um começo, né, gente? Vocês concordam comigo? Né? A garapa não surge do nada, né? Pra ela chegar no copo, a cana tem que ser plantada. Então tudo ali teve um começo. Então eles se olharam, eles conversaram, eles trocaram mensagem. E quando foi isso? Entendeu? Então, assim, o que eu me pergunto muito hoje ainda é quando isso começou? Será que isso começou antes dele me pedir em casamento? Ou será que isso começou depois do meu pedido de casamento? Será que quando ele viu, foi ver o meu vestido de noiva junto comigo, será que os dois já estavam pensando de fugir disso tudo acontecer, né? E, enfim, são esses os questionamentos que eu tenho, assim, sabe? E cara, eu penso que, sim, isso era tão fácil de resolver, assim, sabe? Na minha cabeça, isso tudo poderia ter sido evitado. Porque a gente era tão amigo, eu e o Jacu, a gente era tão amigo, tão companheiro, que se ele tivesse chegado em mim e tivesse falado assim, cara, infelizmente eu conheci seu noivo, gostei dele, a gente se apaixonou, e se meu noivo também tivesse chegado em mim, tivesse falado isso pra mim, cara, as coisas teriam sido diferentes, teriam tomado outro rumo, sabe? E eu não consigo, assim, entender. E aí, sei lá, eu não sei se as mulheres que estão aqui vão conseguir me entender. Eu acho que quando a gente é traída, assim, pelo sexo oposto, né, a gente sente uma insuficiência muito grande, né? Vem aquele pensamento assim, falei, cara, quando que eu deixei de ser suficiente pra ele, né? Quando que eu deixei de ser suficiente pra ele? E vem esses questionamentos, assim, né? E são essas perguntas, assim, que às vezes pairam, assim, né, na mente da gente. Foi assim que eles conheceram, né? Talvez o meu erro aí foi esse de ter dado essas brechas. E eles poderiam ter contado, sim, né? Se eles tivessem me contado, ficaria muito melhor e muito menos feio. Eu teria sim entendido, né? E isso não chegaria a esse extremo tão grande. E pros que falam, não é possível que ele não deu sinais, não é possível que você percebeu. Gente, eu não percebi. De verdade mesmo, tá? E eles conseguiram, assim, passar todo mundo pra trás. E eu vou te falar, pra uma pessoa passar pra trás, cara, é muito difícil. Porque eu sou esperta pra um caramba. Muito. E consegui tomar um nó desse. Mas, enfim. Espero que eles estejam bem. Não sei onde eles estão. Pra quem tá perguntando aí. Nem a família deles sabem onde eles estão. Estão vivos, pra quem tá perguntando, tá? Eles só ligaram pros pais pra falar que estão bem, que tá tudo bem. E que não se arrependem, tá? E que vão viver aí esse amor deles e que são felizes, ok? E se eles estão felizes, gente, é isso que importa, tá? Eu, de coração, espero que eles realmente estejam felizes e que continuem felizes, né? Porque essa escolha deles custou muita coisa, me custou, e de certa forma custou muitas pessoas que eles amam também. E quando a gente perde acessos a pessoas, a gente nunca mais recupera. Pelo menos a mim, eles nunca mais vão recuperar. Então eu desejo que, de verdade, eles sejam muito felizes com a escolha aí que eles tomaram, né? E é isso. Curte, comenta pra parte 3, que eu não vou demorar pra postar, prometo. Chegou a parte que vocês tanto queriam, né, gente? A parte de mostrar a carta, né? Que meu noivo deixou. Vou ler pra vocês, né? Eu ia responder algumas outras perguntas. Uns boca de égua comentando umas coisas aqui. Que eu falo e não falo nada. Então eu já vou ler a carta na parte 3 de uma vez. E nas partes seguintes aí eu vou respondendo algumas coisas do tipo... se ficou dívida, né, do casamento. E é óbvio que ficou, tá? Tem gente que pensa que isso aconteceu há muito tempo e não aconteceu. Isso é recentíssimo, muito recente, até porque o casamento ia acontecer agora, tá? Então tem quebra de contrato, tem uma porrada de coisa, tá bom? Mas, sem mais delongas, para não termos mais boca de éguas no comentário, eu vou ler a carta para vocês. Vamos lá, lembrando que vamos contar aqui quais os nomes nós demos aqui para nossa boiada, né, gente? Para quem caiu aqui nessa parte 3 de paraquedas. O meu ex-noivo é Jurandir, tá? Aqui. O nome do ex-noivo é Jurandir. E o nome do Jacu, que é o meu padrinho vulgo melhor amigo. Ai, pera, tô nervosa. O nome do meu ex-noivo é Jurandir. E o nome do meu padrinho, ex-melhor amigo, é Jacu. Então, quando eu me referir ao meu ex-noivo, eu vou falar Jurandir. Quando eu for me referir ao meu padrinho, eu vou falar Jacu. Tá bom? Pra vocês entenderem quem tá chegando agora. Então, eu vou ler pra vocês. Eles deixaram uma carta escrita acho que no Word, né? E a carta, essa daqui. E eu vou ler pra vocês. Tô nervosa. E é isso aí. E a carta é o seguinte: Larissa, quando você pegar essa carta, eu já não vou estar mais aqui na cidade. Foi muito difícil tomar a decisão de te deixar para trás e assumir quem eu sou.
viver meu grande amor. Sei que você não deve estar entendendo nada agora. Sei que você pode nunca mais me perdoar. Eu não mereço que você me perdoe. E você não merece o que estamos fazendo com você. Eu queria muito ter sido macho para te contar olho no olho que eu me apaixonei pelo Jacu no primeiro dia que o vi. Meu coração bateu mais forte e ele não saiu dos meus pensamentos. Mentira, que tava bloqueado o microfone esse tempo desde todo. o dia que você levou ele naquela competição. Eu te juro, Larissa, eu me senti o pior homem do mundo por ver você planejar. Tô virando a Beta Boixá aos poucos. Mas, então ele se apaixonou desde o primeiro dia que eles se viram. Porque ela contou que o primeiro dia foi naquela competição. Pô, e mesmo assim marcou casamento, amor. Ah, peraí, homem é podre. O sonho da nossa vida e vendo meu amor pelo Jacu crescer cada vez mais. A gente conversava todos os dias pra tentar achar uma forma de te contar. Só que a gente não achou. Por isso eu decidi que o melhor era largar tudo aqui e ir embora. Você pode fazer o que achar melhor com os presentes que já ganhamos. Peço que não se afaste da minha família. Eles têm você como a filha que não tiveram. Você pode não acreditar, Larissa, mas eu amei você de verdade. Obrigado pelo tempo que tive do seu lado. Você me ensinou muita coisa. Me ensinou a conversar com os bichos, a explicar para os cavalos na conversa e não no chicote. Mas não era ele que sabia fazer isso? Essa carta é com Então ele foi ela que que você ensinou. vai chorar. O Jacu me disse que você... Ela tinha falado no outro vídeo que ele, que era muito gentil, muito tudo, que sabia mexer com os animais, que ele era muito fofo, que o único erro dele era trair, mas agora foi ela que ensinou pra ele. é forte e vai ficar bem. Nós deseja que você seja muito feliz. Eu não poderia casar com você amando outra pessoa. Eu não te faria feliz. Eu amo nosso padrinho. E Que isso, gente? Ele virou a noiva mesmo. Tá fugindo pra ter um outro acho que amor. não no Word. Então, quando eu for me referir ao meu... Aqui ela ainda não tinha começado ali. Por isso eu decidi que o melhor era largar tudo aqui e ir embora. Você poderia casar com você, uma outra pessoa, por isso decidi que era melhor largar com tudo os aqui. presentes que já ganhamos. Não, ela voltou. Peço que não se afaste da minha família. Eles têm você como a filha que não tiveram. Você pode não acreditar, Larissa, mas eu amei você de verdade. Obrigado pelo tempo que tive do seu lado. Você me ensinou muita coisa. Me ensinou a conversar com os bichos, a explicar para os cavalos na conversa e não no chicote. Eu sei que depois de ler Gente, vou essa tomar remédio carta, rapidinho. é com eles que você vai Mas eu já vi chorar. esse vídeo, então tô O sabendo. Jacu me disse que você é forte e vai ficar bem. Nós deseja que você seja muito feliz. Eu não poderia casar com você amando outra pessoa. Eu não te faria feliz. Eu amo o nosso padrinho e não você. Espero que você possa me perdoar. A carta foi essa que ele deixou. Essa carta ele deixou na casa que a gente tinha alugado junto. E é isso. Quando eu encontrei essa carta, eles já não estavam mais aqui na cidade, né? Como ele mesmo já tinha planejado. E é isso, galera. Que dor terrível você não poder questionar, fazer suas perguntas, não poder falar mesmo com a pessoa, um adeus sem uma explicação, sem você se sentir ao menos aliviada de poder ter desabafado ou xingar a pessoa na frente dela é horrível. Como alguém faz isso com o outro? Não pode, gente, não pode não. Tá proibido! Eu proibi! Ih, careca! Nossa! Eu outra careca, mas dei spoiler, mas deixa eu ler aqui e contar pra vocês, então, o que aconteceu. Depois disso tudo, ela foi perdendo o cabelo, ela tava com alopecia. Eu lembro que na época ela tava contando que ela tava com umas crises de alopecia, aquela doença que a pessoa vai perdendo o cabelo. Se não me engano, é a mesma que a mulher do Will Smith teve. Aquele caso lá que o comediante, o Chris Rock, foi fazer piada com a mulher do Will Smith. O Will Smith entrou lá e deu um tapa na cara dele. Tava com alopecia. Sei como que é, porque eu também passei por muito estresse. Eu fiquei com alopecia também. Não era assim tão grave igual o dela, mas pelo visto, então, o dela foi muito, muito grave, porque ela tá careca. Então, ela acabou perdendo quase todo o cabelo, de tanto que ela sofreu. O editor botou cabeça, é cabelo. De tanto que ela sofreu. Meu pauteiro, né? Meu pau tudo. Sérgio é um pau tudo. E aí, depois, ela voltou pra ligar
pra contar. Voltou pra ligar, não. Voltou pra contar que ligaram pra ela. Pra ela, gente, por um motivo que vocês não vão acreditar. O porquê que eles ligaram pra ela. Observa. Em casa. E o meu telefone tocou. Mimosas, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Conta pra gente. Estava eu aqui, né, editando umas fotinhas em casa e o meu telefone tocou. Eu tenho foi? passado Eu não meu fui. número a algumas pessoas para poder fazer novas parcerias. Meu telefone tocou, um número desconhecido, eu atendi normalmente. Adivinha quem era? A galinha velha do rabo depenado. Ela teve a audácia. Eu quero comentar isso aqui com vocês. Olha que curioso. Como que não é não é transporte, não é transição também. Transferência. Como que a gente não faz essas transferências, né? De enxergar no outro aquilo que a gente vê em nós mesmos. Quando ela tava magoada por ter sido corno, ela tava chamando eles de bois, sempre falando, usando ditados, né? Esse daí também é um ditado que ela acabou de falar. Vamos dar nome aos bois. Os bois, o boi 1 e 2, ela sempre falava boi, porque ela tava se sentindo corna. E agora, que ela tá totalmente careca por conta da alopécia, ela tá se sentindo depenada, né? E aí o nome que ela dá pro amigo que atraiu também, junto com o marido dela, é galinha depenada. Olha que curioso, né? Essa transferência que a gente faz com a psicologia linda. Um número diferente para me ligar. Aí ela me ligou, eu atendi, né? Na hora que eu atendi, que eu ouvi a voz dela, reconheci que era ela. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu te pedi pra não entrar em contato comigo e tudo mais, que eu não tenho mais paciência. E ela falou, não, eu só queria te fazer um último pedido. Isso aqui dá a entender que ela tava entrando em contato antes, né? Que a galinha depenada tava entrando em contato, entrou em contato alguma vez e ela tava ignorando, falou, não me ligue mais. E aí ela arrumou um outro número, como ela mesma falou. Arrumou um outro número, porque eles já tinham sumido e trocado de número antes. Ela tentou ligar e tava dando caixa postal. Já tinha escolhido aquele número. Então entrou em contato com ela, se fosse a primeira vez, já seria de um número desconhecido, entende? Só que ligou uma vez, sei lá qual foi o assunto, e ela falou, ó, não entra mais em contato comigo. E agora arrumou um outro número desconhecido, além daquele lá que já tinha falado antes, pra pedir isso que vai pedir agora. E ela falou, não entra em contato comigo, eu já te falei isso. Olha que sacanagem. Falei, tá, manda. Sabe o que ela falou? Ela me perguntou se eu poderia devolver a minha aliança de noivado pro Lucas usar. Porque ele tinha gostado muito do modelo da minha aliança e o filhinho queridinho da mamãe não estava achando para comprar e estava sem dinheiro. Olha que curioso. Pelo que eu tava entendendo, o Lucas era o nome do amante. Mas pelo visto, foi o amante que ligou aí. Ou então a galinha depenada é o ex-noivo também. Ela tá chamando os dois assim. Porque no próximo vídeo que a gente vai ver, é que eu tô gravando essa parte aqui depois, porque a primeira vez que eu gravei tava sem som pra vocês. O próximo vídeo que a gente vai ver, ela fala que finalmente o ex-noivo ligou e ela pôde perguntar algumas coisas. Ai, que estranho, eu queria saber quem era a galinha depenada. Eu desliguei o telefone na cara dela. Porque se eu fosse responder, gente, eu não vou nem falar o que eu iria falar, porque senão esse vídeo não pode nem ser publicado, né? E eu não respondi ela à altura, porque ela é uma velha, eu não vou falar nem senhora, mas não, ela é uma velha, uma galinha velha do rabo depenado, e eu penso muito nos idosos, tenho muito respeito por eles, né, pelos idosos. Mas, galinha velha do rabo depenado, eu vou enviar pra você a minha aliança por via Correio Boss, tá? Ó, a minha aliança está aqui, é essa daqui. Tá? Ó, que amor, ó. Olha aqui.
Tá vendo? Correio bosta. Aí agora você vai ter que quebrar o esgoto da cidade inteira para receber. Porque esse tipo de correio não entrega em casa. O correio boss, ele é assim, ele é premiado, entendeu? Você tem que abrir todos os bueiros para achar esse correio boss, tá? Beijo, broaca. Gente, que babado. O ex ligou e ela falou, não entre em contato, por isso que ela falou que ele fez um outro chip pra entrar em contato e pedir aliança. Nossa, que horrível, parece que era pra magoar mesmo. Ai, que horror. Não gostei, não. E dessa vez quem ligou então foi o ex. Aí agora ela pôde perguntar algumas coisas que ela tinha curiosidade. O mundo girou rápido demais. Adivinha quem que ligou pra gente, amiga? Adivinha quem que ligou pra gente, amiga? Chorando, amiga. Ele mesmo, Jurandir. Ligou de um outro número falando que não sabe o que aconteceu, que ele não sabe o que deu na cabeça dele pra ele jogar tudo pro alto e ir embora, que eu sou o grande amor da vida dele, que ele está profundamente arrependido, que ele não quer ficar no mesmo metro quadrado que o Lucas, que ele sente nojo dele. E eu atendi e falei, alô? Porque pra mim era um número qualquer, né? Porque, tipo assim, quando a gente fica solteiro e baixa o Tinder, você sai passando... O nome, então, da galinha depenada é Lucas. Um monte de gente. Alô? Na hora que eu ouvi a voz dele, meu brilho sumiu, vou confessar. Sabe, final de semana, que eu tava tristinha, abri uma live e tal? Pois é, foi nesse dia que ele ligou. Falei, alô? E aí ele começou a chorar e falar. Assim, na hora... Pra ser sincero pra vocês, meu coração deu aquela balançada do sentimento que eu tinha de amar, né? De falar assim, nossa, que saudade da voz dessa pessoa. E aí seu coração dói porque você escuta a pessoa que você amou muito chorando, sabe aquela coisa? Quando você ama alguém, a pessoa começa a chorar e você fala, não chora não, calma. E você faz de tudo pra tentar consolar ela. Pois é. A minha primeira sensação foi essa. E aí eu deixei ele falar tudo que ele tinha pra falar. E depois que ele falou, chorou e parou de chorar, eu virei pra ele e falei, posso falar agora? Ele falou, pode. Posso falar Aí agora? teve coisas, gente, que eu falei que assim, foi como se tivesse tirado um caminhão das minhas costas. Coisas que eu queria falar exclusivamente pra ele. Não era coisas que eu queria falar aqui, não era coisas que eu queria falar com a minha psicóloga, não era coisa que eu queria falar com o meu psiquiatra, que eu acho que eu enlouqueci ele, que nem psiquiatra ele quer ser mais. E aí eu falei muita coisa com ele. Tipo assim, isso foi papo de umas 2 horas de ligação. Eu falei com ele, muita coisa mesmo. De tudo, de como que eu me senti, do que ele fez, de tudo que isso me causou, de todos os danos que isso me trouxe, de todas as inseguranças que isso me trouxe. E aí ele falou que ele assiste os nossos vídeos, que o Lucas mostrava pra ele que eu tava bem e ele não se sentia culpado por ter me deixado, né, pra trás. E eu fui com ele, falei, olha, você sabe que eu tentando levar com a maior leveza possível e tentando colocar alegria nisso, mas você sabe que isso foi pra mim a pior coisa da minha vida. Porque você, tipo assim, sambou em cima de um sonho da minha vida, que é casar. E aí eu fiz pra ele inúmeras perguntas. Perguntas que, mesmo se ele estivesse mentindo, talvez com a resposta, que depois de tudo que ele fez não tinha nem como mais acreditar nele, mas perguntas que eu queria saber, que eu queria ouvir da boca dele, sabe? E aí eu perguntei pra ele, falei com ele, cara, quando que eu deixei de ser suficiente pra você? Quando que eu te neguei alguma coisa? Quando que você deixou de me amar? Quando que vocês começaram? Como que vocês envolveram? Aonde vocês se encontravam? Em que momento da vida de vocês que vocês se encontravam?
que você vivia enfiado naquele aras, trabalhando igual um louco, quando você tinha tempo para você me trair e quando você começou a pensar isso. E eu fiz para ele, gente, inúmeras perguntas, e ele foi me respondendo todas. E o que ele me falou foi que a cabeça dele virou da noite pro dia e que ele não conseguia mais controlar as coisas, sabe? E aí eu escutei ele, falei com ele que tudo me chateou muito, que a mãe dele me chateou muito, que ele ter pedido a aliança que ele me deu, isso aí acabou comigo também, que ele ter casado. Eu falei com ele, você ter casado com o Lucas no dia do meu aniversário, isso também foi uma outra facada que você me deu. Eu falei, cara, eu poderia cair de um cavalo a 60 km por hora no asfalto, que não ia doer tanto igual doeu o que você fez. E aí eu falei tudo que tinha pra falar com ele, eu falei, chorei, xinguei, briguei, chamei ele do nome, do pior palavrão que você pensar que existe no precipício do inferno, até o subsolo eu chamei ele também, e escutei também o que ele tinha pra poder falar. E aí no final ele perguntou, ele falou, olha, eu me arrependo muito do que eu fiz, me perdoa, eu quero voltar, que eu separo dele, que eu não faço isso nunca mais, que não sei o que tem, e que a gente muda, assim, daqui, ele quis dizer, do país, sabe? E eu falei com ele, olha, as coisas não funcionam assim, né? A gente não se livra de um deserto fugindo dele. Quando a gente sai de um deserto, sem ser no tempo de Deus, o deserto acompanha a gente por onde a gente for. Então não adianta. Isso que eu tenho que passar, eu tenho que passar. Eu posso ir embora para qualquer lugar do mundo, que isso que eu tô sentindo, isso que eu tô vivendo vai ir comigo, até o momento que eu terminar de passar por isso que eu estou passando. E aí eu falei com ele, olha, eu fiquei com muita raiva de você mesmo. Eu quase enlouqueci por sua causa. Eu quase fui parar dentro de uma clínica, de um hospital psiquiátrico por sua causa. Meu psiquiatra, ele queria me internar a todo custo. Eu tenho carta feita por ele, para ele me internar. Teve um dia que eu cheguei no consultório dele e que ele não queria me deixar sair e que ele queria chamar a ambulância para me levar do consultório para o hospital que tem aqui. E eu com ele falei, cara, você conseguiu me enlouquecer. Eu vi assim, a minha vida desmoronando, eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu gostava, eu não sabia mais nada. O limite pra avisar. Eu tive que literalmente me refazer, me reerguer, me reconstruir e tá lidando com tudo isso sozinha e assim, e eu via inúmeras coisas que me lembravam você e ainda assim eu tinha que continuar. A nossa paixão pelos cavalos, por andar, por montaria, pelo estilo country, por tudo. Senti muita raiva de você, mas eu te perdoei, não porque você merece, mas... Como que lida sem poder ouvir um Bruninho Marrone, uma Simari Maraiara, uma Ana Castela? Como que faz se não dá pra ouvir mais Zé Felipe? Não, eu não pude. Ele traz paz pra quem liberou e não pra quem recebeu. Então eu falei com ele, eu te perdoei porque eu mereço seguir com meu coração leve e livre. Mas eu não tenho mais aquele sentimento de amor que eu tinha antes por você. E isso você conseguiu matar, de verdade. Porque o sentimento que eu tenho hoje por você, sendo bem sincera, que é o sentimento que eu odeio sentir por qualquer pessoa, é dó. Pena e dó. Muita dó mesmo. De ver que você jogou a sua vida pra cima. Que não foi só eu que ele abriu mão. Ele abriu mão de um emprego que ele amava, que ele falava que era o sonho dele. Ele abriu mão dos amigos dele aqui. Ele abriu mão de uma reputação que ele tinha aqui. Ele abriu mão do nome dele. Ele abriu mão de muita coisa, porque a cabeça dele simplesmente virou, segundo ele. E aí eu falei com ele, falei, olha, eu não amo mais você para poder reatar nada. Eu não quero mais nada. Definitivamente você matou a nossa história e eu desejo que você siga sua vida feliz, seja com o Lucas, seja... Até porque a verdade é que ele não quer voltar com ela. O homem é assim, quando ele se decepciona com um, ele vai pro outro que ele acha que tá
ainda ali meio que garantido, aí fala o que a outra pessoa quer ouvir. Ou vai ver até ele mesmo acha que quer voltar, mas não quer, ele só tá muito magoado com alguma coisa que Lucas fez. Provavelmente algum motivo de ciúme, alguma coisa assim. E aí tá achando que tá de saco cheio e falou isso pra ela, mas não quer voltar não. Ainda bem que não acreditou nisso. Quando a gente acredita, é o inferno na nossa vida. Eles fazem a mesma coisa com o lado de lá quando se desgasta com alguma coisa que a gente faz. Tem o Lucas, seja com outra mulher, mas eu espero que você não faça com outra mulher o que você fez comigo, de verdade. E sendo sincera com você, eu te agradeço imensamente, eu falando isso com ele, eu te agradeço imensamente por você ter deixado aquela carta e ter ido embora, porque eu não sei o que eu teria feito com você se você estivesse aqui. Eu não sei o que eu seria capaz de fazer, e algo bom não é. Porque eu sou uma pessoa muito calma, gente, muito calma. Eu faço de tudo pra não ficar nervosa, porque quando eu fico nervosa, eu saio de mim e eu perco todo o controle da situação. Então foi isso que eu falei pra ele, ele continua chorando, mas aí a gente se despediu. Aparentemente ele entendeu e foi isso. Até porque no meu coração eu já tô meio que apaixonadinha por outra pessoa. Mas incrível, né? Como é que o mundo rodou rápido. Eu achei que... E não é que o mundo girou rápido. Depende do que a gente considera o mundo girar, né? Bom, aí ela postou outra story, outro TikTok, falando o quê? É que ela quis saber, né? Ah, tá, as respostas que o ex deu. Aí ela vai contar as respostas que ele deu pra ela. Comentário no vídeo que eu postei, contando as respostas do Jurandir. Qual foram? Eu recebi muito esse comentário no vídeo que eu postei, contando que ele me ligou e que a gente conversou, né? No final de semana, depois de tudo que aconteceu, depois dele ter ido embora, enfim. Ele me ligou, a gente conversou e eu fiz muitas perguntas pra ele, muitas perguntas mesmo. Lari, mas você precisa virar a página. Eu recebi muitos comentários assim também. Você precisa virar a página, você precisa liberar o perdão, você precisa seguir sua vida. Eu já liberei pra ele o perdão. Ele tá perdoado, assim como o Lucas também tá perdoado. Mas isso não significa que eu precise conviver com eles novamente, né? Então ele tá perdoado, mas ele vai seguir a vida dele lá e eu vou seguir a minha vida aqui. Já adianto pra vocês que não existe nenhuma possibilidade de volta. Eu não vou voltar pra ele de forma nenhuma, né? E eu já deixei isso pra ele muito, muito claro, muito nítido, independente de qual chantagem emocional que ele possa vir fazer. E sobre seguir a vida, sobre virar a página, eu tô seguindo a minha vida. Tanto que eu já estou até interessada sentimentalmente, né, em outra pessoa, né? Eu já tô gostando de outra pessoa. Então, o espaço que ele tinha acabou, né? Já tem outra pessoa no lugar e eu jamais iria deixar de sentir o que eu tô sentindo ou de conhecer a pessoa que eu tava conhecendo para voltar para um passado tão desastroso, né, quanto esse. Mas, vamos lá. Eu fiz para ele várias perguntas, tá? Várias mesmo. Mas a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: por que você fez isso? E aí você se pergunta: ah, mas já passou, pra que você quer saber? Por que isso? Gente, por mais que eu tenha perdoado, mas é uma coisa que me aconteceu que eu vou lembrar pro resto da minha vida, né? Foi uma coisa que tirou meu cabelo, que eu amava, que ele também amava. Foi uma coisa que tirou minhas empresas. Foi uma coisa que me deixou completamente desestabilizada financeiramente. Foi uma coisa que me fez pegar dinheiro com agiota para poder quitar alguns fornecedores que estavam insuportáveis. Então, assim, me trouxe muitos problemas e eu precisava saber o porquê, entendeu? Até porque quando ele estava aqui, eu colocava minha alma no fogo, afirmando que ele me amava. E aí eu perguntei para ele, eu falei com ele: por que você fez isso? Por quê? O que passou na sua cabeça? Em que momento você achou que eu merecia isso que você fez? Ou que eu merecia que você me traísse? O que eu fiz? E aí a resposta dele foi que de forma nenhuma eu merecia, só que teve uma situação no nosso namoro
que eu fiz, que eu nem sabia, que ele não gostou e que o Lucas estava presente e ele viu. E na hora que eu saí de perto deles para ir no banheiro, ele virou e falou que o Lucas falou com ele assim, que eu era assim mesmo, que ele não tinha visto nada ainda, que era dali para pior, que ele ainda ia passar muita raiva comigo. E aí ele falou que a partir daí ele começou a pensar sobre isso que ele falou para ele. E aí ele começou aí ele falou que ele começou a repensar se a gente junto, como casal, assim, casado, todo dia junto, se a gente ia dar mesmo certo. E que aí ele falou que nesse momento foi o momento em que mais o Lucas se aproximou dele. Que ele falou que era um momento que ele estava com muita dúvida quanto a mim, se era isso mesmo, ou se eu ia continuar com algum comportamento que ele não fosse gostar. Tá, mas o que é que eu fiz que ele não gostou? Nós estávamos no cinema, nós três. Porque toda vez que a gente saía, eu sempre chamava o Lucas pra ir, porque na minha cabeça ele ia ficar sozinho, era meu melhor amigo, vamos com a gente. Então ele sempre saiu com a gente. Aí foi no cinema nós três. Eu sentei aqui, Jurandir sentou aqui, Lucas sentou aqui. Beleza, a gente tava vendo um filme. Aí, gente, no meio do filme, aconteceu uma cena lá que eu fiz. E aí, o Jurandir foi e comentou por cima, falando que discordava do meu comentário. E eu virei pra ele e respondi de forma um pouco grosseira. Falei com ele, não, mas isso aí já é um problema seu. O meu posicionamento é esse. Sobre essa questão. Ai, descer. Ai, que merda! Eu tô tentando pausar pelo botão de. Eu recebi mensagem de você. E aí ele tá descendo o vídeo. Caraca, mas aí já é um problema seu, né, meu amor? Mas você tem que ver se eu estou me importando. Aí ele falou que ele começou assim, casado. Que ele falou que era um momento que ele tava com muita dúvida quanto a mim. No cinema, nós três. Porque toda vez que a gente sai. Aí, gente, no meio do filme, aconteceu uma cena lá que eu fiz. E aí, o Jurandir foi e comentou por cima, falando que discordava do meu comentário. E eu virei pra ele e respondi de forma um pouco grosseira. Falei com ele, não, mas isso aí já é o meu posicionamento é esse. Sobre essa questão que a gente tá vendo, eu penso assim, e nada vai mudar isso. E aí, eu levantei pra ir no banheiro. Eu saí da sala e fui no banheiro. Aí foi... Ah, deve ser alguma questão social do filme, né? Tipo, alguma coisa de... traição eu não perdoo de jeito nenhum. Não, mas tem que ver. Tem situações que dá pra perdoar. Mas aí é problema seu. Eu não perdoo e ponto. Deve ter sido alguma coisa, tipo assim, deve ter sido... gosto desse diretor, eu não gosto. Problema seu. Acho que era algum negócio assim. Foi nesse momento que ele falou que o Lucas falou com ele. E você não viu nada. Larissa é daí pra pior. E aí foi aí que ele começou, que ele disse que ele começou a repensar. Porque ele falou que ele sempre teve muito medo de casar com uma mulher que fosse autoritária e que peitava ele, sabe? Ele como peão, enfim. Era isso que ele falava. E aí ele disse isso, respondeu assim, que ele foi embora, tudo começou por causa desse comportamento, e aí depois os dois começaram a se aproximar, e ficou isso aí, que vocês viram. Aí eu virei pra ele e perguntei também desde quando que eles começaram, como que tudo aconteceu. Aí ele falou assim, que tudo começou quando a gente saiu, nós três de novo, e o Lucas bebeu muito mesmo, tava tipo assim, o Lucas já deu PT várias vezes, PTzão de vomitar e não saber onde é que tá, e eu ter que levar ele pra casa, dar banho nele. Aí teve uma vez que a gente tava junto, que isso aconteceu, que o Lucas deu PT, só que eu também tava um pouco mais pra lá do que pra cá, porque nesse dia eu tinha também bebido. E aí o Jurandir me ajudou a subir com o Lucas pro apartamento dele e tal. E aí eu virei e falei com ele, falei, amor,
joga uma água no Lucas, de roupa mesmo, que ele vai melhorar. Que ele era assim, ele poderia estar, como é que fala? Evaporando álcool pelos poros. Se você desse nele uma jogada de água fria, ele meio que voltava. E aí ele falou assim, que ele meio que despertou um pouco de interesse e de curiosidade quando ele foi dar nele esse banho, né? Colocar ele só debaixo do chuveiro. E aí ele falou que já tava de pau duraço pensando banho no Lucas. Pode deixar que eu dou docinho. Ah, gente, todo mundo é tão inocente quando fala de si. Naquele momento que o Lucas estava frágil e que ele estava cuidando dele, que ele começou a sentir por ele um interesse diferente, que ele falou que... Aí ele me contou que quando ele viu ele molhado, que ele meio que desejou ele. Aí eu falei com ele, não, essa parte você pula porque eu não quero saber. E aí ele falou que esse sentimento de querer ele começou aí. Aí eu perguntei ele também quando que eles começaram a se encontrar. Vou te contar no próximo vídeo. As respostas... Então vamos pro próximo vídeo, que eu não quero nem perder tempo. Dentro do nosso relacionamento, enquanto a gente ainda tava namorando em compromisso ou nosso noivado. Bom, ele me contou que eles começaram a se encontrar pessoalmente, assim, sozinhos. Ele falou o seguinte, que depois que ele deu nele, né, aquele banho lá, não foi um banho, só pegou ele com roupa mesmo e colocou debaixo do chuveiro, esperou ele ficar legal. Depois que ele ficou legal, ele mesmo tomou o banho dele lá e a gente viu que ele estava bem e nós dois fomos embora. Ele falou assim que depois daquele dia, o Lucas foi no Aras. E um dia que, obviamente, eu não estava, foi no Aras para conversar com ele e agradecer ele por ter, né, colocado ele no banho. Essa bicha é tão grata, meu Deus. Do jeitão assim. Nossa, ai, o macho da minha amiga me deu banho. Eu vou lá no lugar onde eu sei que ele vai estar sozinho. Só pra agradecer ele. Assim, tão jeitosinha, tão mimosinha. Sem nenhuma intenção por trás. Eu sou tão bobinha, tão inocente. Eu sou tão otária. Né, bruto que ele tinha. E ele não gostava muito desse trem de ficar encostando em homem, não. E ele foi pra poder agradecer, porque ele sabia que era... Não gostava de encostar pouco. Um pedido meu e que eu tava mais pra lá que pra cá também e não ia conseguir segurar ele direito, porque ele era pesado. E aí ele virou e falou que ele foi lá pra poder agradecer e que ele falou que tava tudo bem, que fez isso porque ele era o meu melhor amigo e que ele era amigo dele também. Aí ele falou que ele pediu pra dar uma volta em um dos cavalos que tinham lá. E aí ele deixou. E aí ele falou assim que o Lucas pediu pra ele dar a primeira volta junto com ele. Montado no cavalo junto com ele. E aí ele pegou, né, um quarto de... Isso porque não gosta de encostar em... Ah, eu não gosto de homem me encostando assim na mão, não. Eu gosto quando me encosta assim. É assim que encosta, Lucas. Eu não gosto de homem me encostando. Milha, que é um cavalo mais forte. Eu não gostava, era pouco. Vamos dizer assim. Que ódio. Ele é mais... Eu odeio. Não é que ele é mais forte, mas ele é mais... Essa história de traição, que a pessoa fica... Ai, nossa, aí foi lá e conversou comigo... Tranquilo, não foi, você foi na intenção. Para de se fazer de sonsa. Nossa, sonsa, maluca, sonsa. Mais robusto, ele é mais parrudão assim do que o manga larga. E ele falou que os dois montaram pra ele dar com ele ali a primeira volta. E ele falou assim que ele foi na frente, né, segurando ali a sela, e que ele foi atrás, abraçado com ele. E aí ele falou que foi nessa hora meio que o Lucas, tipo, que abraçou ele assim, falando que tava com medo e tal. E aí ele falou que simplesmente deixou. E que aí depois ele desceu do cavalo e deixou o Lucas dar uma volta sozinho. Só que aí ele contou que parece que o Lucas desequilibrou, sei lá.
e caiu. Assim. Ai, marido da minha amiga. Eu tô tão desajeitadinha aqui no meu cavalinho. Deixa eu montar em você. Tá me irritando. Na pista mesmo. Coisa que não dá nada. É a mesma coisa que um tombo de menino pequeno na cama. Quando você anda com um cavalo na pista, a pista ela tem uma areia fofa. Ela é bem afofadinha, sabe? Então se você cair, você não vai machucar. Aí ele falou que ele caiu assim, e aí que ele foi lá ajudar ele e tal. E aí que a roupa dele sujou e tudo mais, e o Lucas era muito nojento com essa questão de roupa. E ele perguntou se ele não teria alguma calça para poder emprestar para ele ir embora, porque depois do Aras ele tinha que passar em um outro local. E o Jurandir morava no Aras, né? Ele não era o dono do Aras, ele trabalhava lá, porém ele morava lá numa casa que tinha nos fundos, que era a casa própria para todo caseiro que fosse ficar lá, que fosse cuidar aí dos animais, que era o caso dele. E ele também cuidava do Aras, ou seja, caseiro. Aí ele falou assim que ele levou o Lucas até o quarto dele, mostrou o que ele tinha pra, né, ver o que ele ia querer emprestado e o que ia servir. E ele falou assim que na hora que o Lucas tirou a calça, né, a calça, e ficou só de cueca. Aí ele parou com essa versão de não ter homem encostando nele. Ele tinha a versão agora, era ele não encostar em homem. Deixa eu pegar. Que ele se sentiu ainda mais atraído e que ele não conseguiu não olhar e não reparar o Lucas. Ele falou assim que na hora que ele tava olhando pra ele, que ele olhou pra ele também, e que ali ele viu que o Lucas tinha percebido que ele tava Ele já foi sabendo. interessado, assim, ou despertando algum desejo por ele também. Aí ele virou e falou assim que o Lucas perguntou pra ele: "Você gostou?" E ele falou que sim, que não tava entendendo, que ele nunca foi disso, só que tinha gostado. E aí ele virou e falou assim que se o Jurandir, né, virou e falou que o Lucas falou que se ele quisesse experimentar no sigilo, que eu nunca ia ficar sabendo e que ele nunca ia me contar. Até porque se ele me contasse, eu nunca ia acreditar. Tá vendo? Aí foi muito na maldade. Meu Deus, que tristeza, cara. Que tristeza essa mulher viveu. E achar que era mentira dele por causa do jeitão dele, né? Tipo assim, bruto. E realmente eu nunca ia acreditar. Aí ele falou que ele aceitou, que ele não sabe o que deu na cabeça dele, que... Tesão o nome. Isso com as palavras dele, né? Que ele sentiu um tesão enorme e que cedeu. E que a primeira vez que eles ficaram foi lá no quarto dele, no Aras. Aí ele falou que conversou com o Lucas e pediu pelo amor de Deus, que não era pra ele contar nada pra mim e tudo mais, beleza. Aí ele falou assim, que com o passar, né, dos dias e do tempo e tudo mais, que ele foi sentindo falta dele, e foi sentindo falta daquele ato sexual deles. E que mesmo quando ele ficava comigo, que ele não conseguia satisfazer o desejo que ele estava tendo no Lucas. Vocês conseguem entender? É a mesma coisa que você tomar uma coca querendo tomar água. Você toma a coca... A gente podia ter usado a palavra Fanta, né? Ia encaixar muito bem. Mas no fundo você quer água, você pensa na água. Mesma coisa que você tomar uma coca querendo tomar uma Fanta. E ele falava que era assim também. E aí ele conta que os dois começaram com esse envolvimento pouco mais da gente já ter aí 5, 6 meses de namoro. Ou seja, ele me chifrou o namoro inteiro, me pediu em casamento me chifrando, e eu fui chifrada durante todos... Eu fui chifrada por mais de 365 dias. Ah, Bê, pra que pedir na porra do casamento? Não pedisse! Nossa, o vídeo já tá grandão. E aí eu fiz pra ele também outras perguntas, né? Eu perguntei pra ele se eles saíam juntos, quando eles saíam juntos e que tempo que ele arrumava pra eles saírem, né? E pra eu não perceber. Ele falava sim que os dois se encontravam muito nos momentos que eu ia pra igreja ou nos momentos que eu ia pra vigília.
Porque mesmo namorando com ele, mesmo em pecado, mesmo tendo relação sexual fora do casamento, eu nunca deixei de ir na igreja. Eu já contei pra vocês aqui que eu nasci em um berço evangélico, fui durante muitos anos da minha vida evangélica, membra. Aí você fala, mas não existe membra. Existe sim. Quando eu falo membra, eu tô querendo dizer membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo da igreja. Sabemos, porque você acha que é só você ir e ficar sentadinho lá que você faz parte do corpo de Cristo? Não, você está enganado. É uma vida totalmente diferente, de renúncia, de entrega e de viver aquela vida para Cristo mesmo, que não era mais o meu caso. Eu não era mais membra, eu não era mais pastoreada, eu não tomava mais Santa Ceia, então eu não tinha mais comunhão nem com Cristo e muito menos com a igreja. Porém, eu continuava frequentando os cultos, frequentando as vigílias e fazendo as minhas orações normalmente, até porque eu sempre gostei de ir no culto. E o Jurandir, ele era católico, nunca me importei com isso, nunca tive problema nenhum com isso. Tenho vários amigos católicos, um dos meus grandes amigos que eu tenho também é padre, então assim, já... O que não podia ter era um noivo viado, né? Também que se ele tá achando que quer voltar com ela, ele é bissexual, pode. Fui em várias missas dele, adoro inclusive. Porém, ele falou que quando eles mais se encontravam era nesses momentos que eu tava no culto, porque ele não ia, ou quando eu tava na vigília que começava às 11 horas da noite na sexta-feira, terminava no sábado 4 horas da manhã e eu ficava a vigília toda, ou então quando eu ia fazer algum trabalho voluntário no hospital. Tem um hospital aqui em BH, que é um hospital assim que trata pacientes com câncer, etc. E eu ia muito nesse hospital para fazer um trabalho voluntário. Eu participava de um grupo, né? E aí a gente ia lá, visitava essas crianças, eu me fantasiava e tudo mais. Então eu sempre gostei muito disso. E ele falava que era nesses momentos que os dois se encontravam, até porque ele não podia ir, porque tinha que ter todo um preparo, tinha que ter um curso de capelania, enfim, era bem burocrático. Como e onde? Bom, esses são os vídeos que eu tenho, mas a gente pode entrar no... Não, acho que tem mais um vídeo aqui. Não, era esse vídeo. Mas eu vi que ela postou mais um vídeo aqui na conta dela, recentemente. Depois desse, então vamos ver que vídeo é esse. O que tá acontecendo com a minha internet? O que tá acontecendo? E ela usa e vende as melhores leis do Brasil. Fez do limão uma limonada mesmo. Aqui, ó. Esse é o perfil da Mona. Esse é o perfil dela. Larissa Mimosa, porque ela virou boi, né, agora. 50 mil seguidores, fazendo uma limonada com o limão que a vida me deu. Medicina veterinária, uso e vendo as melhores laces do Brasil. Ela postou esses outros 2 vídeos. Por que ele me pediu em casamento se os dois já estavam juntos? De os 6 meses de namoro que nós estávamos juntos. E, essa gente, também foi uma pergunta que eu fiz. Mais 10 minutos de vídeo só desse aqui, não dá. Preciso sair, tenho que meter o pé. Se vocês quiserem a continuação desse vídeo, vocês me falem, que aí eu trago pra vocês, pra gente comentar mais. Provavelmente vai ter mais desenrolo, aí eu posso trazer aí pra cá, mas mais 10 minutos não dá. Até porque eu preciso regravar uma parte aqui do vídeo que ficou sem áudio pra vocês, né? Eu vou até verificar isso. Vou regravar e editar aqui. O que vocês acharam dessa história? Me conta aqui nos comentários. Babadeira. Acho que eu me matava na frente dos dois pra traumatizar bastante.